Olá, mais um dia aqui com o Carequinha, Favorito de alguns, odiado por muitos. pra falar sobre os livros que eu li essa semana. Mais um episódio aí do Fofoquintas. Se você tá perdido aí nesse canal, toda quinta-feira eu tô trazendo atualizações pra vocês do que eu andei lendo. Como eu tô num ritmo muito frenético, assim, terminando 2, 3 livros por semana, eu tô conseguindo trazer bastante esse conteúdo. Pode ser que no futuro aí, em alguma quinta, a gente não tenha nenhuma atualização, né? Porque pode ser que eu não tenha terminado nenhum livro. Mas por enquanto tá dando muito certo. E hoje eu vou compartilhar com vocês que eu finalmente terminei mais uma série, e essa série tava encalhada na minha estante há muito tempo, tipo desde 2015, 16 eu acho, mais ou menos, mas porque justamente a gente não tinha o último livro dessa série, e esse último livro foi lançado só esse ano, fiquei muito feliz inclusive, e agora eu consegui concluir e eu amei. Mas antes de eu começar, antes de eu compartilhar com vocês, não deixe de se inscrever nesse canal se você ainda não for inscrito, clica no botãozinho aí, me segue nas redes sociais, dá lá o Engaja Show, pra gente conversar um pouquinho mais além do que a gente traz aqui pro canal. E se você quiser ir além, receber conteúdo extra e me ajudar, como o YouTube é uma forma do meu trabalho, se você quiser me apoiar, tem um linkzinho aqui embaixo onde você pode se tornar um membro oficial desse canal e receber um monte de conteúdo extra, tá bom? Bom, vamos lá. São 4 livros que eu quero compartilhar, é tudo de uma série e eu concluí ela essa semana. Eu tinha lido o primeiro e o segundo livro lá muitos anos atrás. Aí eu não lembrava nada e eu tô com muito dessa mania de recomeçar e ler tudo desde o começo, não tem problema nenhum de reler mais livros. Eu reli os 2 primeiros, aí eu li o terceiro e o quarto e concluí. Estou falando, deixa eu mostrar o box pra você, que a gente tem um box agora maravilhoso, do box da Saga dos Robôs, do Isaac Asimov. Se você não conhece, esse, na verdade, Asimov é um autor muito nichado. Eu falo sobre ele para as pessoas não costumam reconhecer, mas ele é um escritor de ficção científica muito antigo, né, quase um clássico aí. Só que o Asimov, ele tem uma pegada bem policial nessa série. Então ele é mais um livro de thriller, de suspense, enfim, de policial ali, do que de fato uma ficção científica. É um policial com robôs, basicamente. Esse é o resumo da série. Aí a Aleph lançou agora com o quarto livro, ela lançou o box, mas eu já tinha os outros 3. Então eu tô assim, ó, tomando banho de Asimov. Eu li nas minhas edições antiguinhas, aqui tá tudo marcado. E o quarto livro, eu vou tirar ele do box, porque eu li ele nesse aqui também. Não sei o que eu vou fazer, eu acho que eu vou, como essas 3 outras edições aqui eu mesmo comprei, eu acho que eu vou botar na Shopee futuramente. Então fiquem ligados aí, eu costumo divulgar nas redes sociais, tá? Quando eu me desapego de algum livro, normalmente eu coloco na Shopee, eu aviso vocês no Twitter ou no Instagram, então fiquem de olho lá. Então provavelmente eu vou botar esses 3 livros por lá. Mas vamos começar então. Cavernas de Aço, o primeiro livro dessa série dos robôs. Na verdade, a gente tem um prelúdio, um prólogo a essa série dos robôs, que é o livro Eu, Robô, do Isaac Asimov, que deu origem ao filme, que na verdade eu nunca assisti, então não sei se ele é fiel, se não é. Mas o Eu, Robô são um livro de contos onde a gente mostra a evolução dos robôs até chegar o robô mais avançado possível no último conto daquele livro. A série dos robôs se passa no mesmo universo, então a gente meio que é uma continuação do que a gente viu lá. E quando a gente termina a série dos robôs, ali no quarto livro, já é quase um start pra série do Fundação, que também é outra série que eu compartilhei aqui com vocês, que eu amo, sou apaixonado, é uma das minhas séries favoritas do Asimov, e tudo meio que começa aqui nessa série, tem diquinhas que a gente vai vendo ao longo dos livros. Mas vamos falar sobre Cavernas de Aço. Se você pode ver aqui na capa, ó, a gente vai acompanhar o Elijah, que ele é policial, e o parceiro dele é um robô, que é o Daniel Olival. O que acontece? Eles moram na Terra, só que a Terra ficou muito cheia, tem bilhões de pessoas. Então a forma como eles encontraram de fazer todas essas pessoas conseguirem continuar vivendo no planeta é construir essas cavernas de aço, que são cidades onde são tipo arredomas, cúpulas ali, né, de aço. Então as pessoas, elas ficam escondidas ali dentro, elas não têm contato com o mundo lá fora, com o sol. Inclusive é algo que depois de gerações, hoje as pessoas têm medo de sair ao ar livre, é tipo um tabu, assim, não se sai ao ar livre, você é louco se você fizer isso. E nessas cavernas de aço, então, tem todo um sistema de transportes diferentão e tal, e acontece que muitas pessoas ali da Terra, no passado, eles foram para outros planetas, colonizaram outros planetas e se tornaram os siderais. Só que, mais uma vez, muitos anos passaram e esses siderais, hoje em dia, eles meio que cospem no passado deles, eles não se consideram herdeiros de pessoas da Terra e eles se sentem superiores, porque realmente no espaço a vida é muito mais avançada, eles têm mais robôs e mais tecnologia, e cada planeta tem um esquema, uma cultura diferente, e aqui na Terra a gente tem meio que um vilarejo dessas pessoas, que é a Vila Sideral. E no começo da história, o rapaz que
projetou esse robô que parece super humano, algo que também não é comum, né? Eles têm robôs que são mais tipo assim, ó. Vocês podem ver aqui nessa capa. Uns robôs mais coisa Star Wars. E o Daniel, ele é o primeiro robô, assim, humaniforme, eu acho que chama, não lembro agora. E o cara que fez ele é assassinado. Então, esse é o assassinato que o Elijah vai tentar desvendar nesse primeiro livro, quem matou o criador do Daniel, que também é um sideral. Ele mora ali naquela vila dos caras de fora. Então, já é toda uma treta, né? Tipo, os siderais já não gostam da Terra. Chega aqui, ainda um deles morre, vira toda aquela coisa, né? Mas enfim, essa é uma sinopse muito estendida aí do primeiro livro pra vocês. Eu tenho a plena consciência que esse livro pode assustar algumas pessoas no começo, ele é bem introdutório, ele tem muita coisa, tipo, de contar como é o universo, ao mesmo tempo que o Isaac Asimov também não se prende muito em descrição. Se você não gosta de descrição, ó, tá aí um plus. Mas a graça é essa, eu sinto que os livros deles são livros que instiga muito a sua imaginação, né? De você tentar imaginar como que é aquele. Inclusive o próprio Asimov, o jeitão dele é muito engraçado. Ele é muito brincalhão assim mesmo. Porque eu vi uma entrevista dele onde ele fala: eu tenho plena consciência de que a forma como eu expliquei o sistema de transporte é muito confusa e não dá pra entender muito bem. Mas eu sinto que a gente não precisa explicar toda a engenharia por trás das coisas. Você só faz um breve comentário que você tá ciente e o autor já fica satisfeito. Eu acho ele muito debochado, muito engraçado. O tom da narrativa é muito fluido. Você pisca, você já leu 50 páginas. Eles são livros... os primeiros são curtinhos, mas o terceiro e o quarto eles são bem grandes e eu li eles muito rápido. Ele parece quase uma Agatha Christie, só que com esses elementos futuristas de sci-fi. Então, tem uns momentos, inclusive, chega no final, é muito o Hercule Poirot chegando pra tentar explicar tudo o que aconteceu, sabe? Aquela formulinha de Agatha Christie. A gente vê um pouco disso aqui, só que com elementos do sci-fi. É tipo a Nayara Azevedo apresentando o jogo da discórdia. Enquanto vocês estão indo, eu tô vindo com o bolo pronto. De besta não tem nem a cara, vocês perceberam. E talvez, se eu tiver tempo de ficar aqui dentro, vocês vão perceber. Como eu disse, o Isaac Asimov ele tem um senso de humor muito legal, não é aquela coisa mega engraçada, mas é uma ironia, sabe? Ele tem uma ironia na escrita dele que é clássica dele, que a gente vê nos outros livros, principalmente no Fundação, e é muito legal. A gente tem muita discussão sobre a robótica e sobre a inserção da tecnologia e dos robôs no dia a dia. Mais pra frente na série, a gente vai ter uma discussão muito bacana em como isso torna a humanidade estagnada, né? Como o excesso de tecnologia faz os seres humanos ficarem mal acostumados, no caso, e não saberem mais viver por si só, e como isso pode acabar declinando e como pode acabar com uma geração e com um planeta inteiro. Então essa discussão é sensacional e tudo isso começa aqui nesse primeiro livro. A gente tem essas primeiras dicas, mas lá mais pra frente vai discutir bastante. Essa relação de terráqueos e siderais também é muito legal de acompanhar, esses preconceitos de um com o outro. Tem muitos elementos legais no geral, tipo assim, eles moram nessas cavernas de aço, aí eles têm os refeitórios lá e as comidas deles são meio que artificiais, porque a terra já tá completamente esgotada, né? Eles têm os privativos, que são os banheiros onde eles têm que dividir com outras pessoas. Eles moram em lugares muito pequenos e meio que umas comunidades, assim, uns condomínios, só que tudo ajuntado. Então a vida é bem precária, mas ao mesmo tempo super tecnológica, sabe? O tom da escrita do Asimov, ele é aquele sci-fi mais antiguinho, tá? Não vou mentir, não. Ele tem aqueles momentos onde, pra gente hoje, em 2022, parece um pouquinho artificial e parece um pouquinho teatral, parece um pouquinho forçado, mas é algo que é muito típico de livros que foram escritos nessa época. Se você ler qualquer outro livro, vai ser desse jeito também. Eu acho muito engraçado quando Asimov, porque na época não tinha essas coisas, né? E ele tenta justificar, criar alguma tecnologia que a gente vê hoje é muito diferente. Por exemplo, ele tá tentando rastrear uma pessoa. Hoje, nos livros de hoje, a gente fala, botou o chip e conseguiu rastrear essa pessoa pelo satélite, eu tô vendo aqui que ela virou a esquina, o GPS, não sei o quê. Naquela época que não existia nada disso, a solução da Asimov para rastrear uma pessoa é tipo um negócio lá, um aparato que você vai apontando e o negócio vai ficando mais quente conforme você esteja na direção da pessoa. Então é muito, tipo, ao mesmo tempo que é tecnológico, é uma coisa bem primitiva, assim. Eu acho muito fofo, assim, a forma como ele lida com a tecnologia nos livros. Mas enfim, a investigação é muito legal também, como eu disse, aquela coisa meio Agatha Christie. E daí a gente vai pro segundo livro, O Sol Desvelado. Eu tinha lido só até esse aqui. E nesse acontece um crime num mundo sideral, num planeta fora da Terra. E o nosso protagonista, o Elijah, vai junto com o Daniel pra esse planeta pra tentar resolver, que é em Solária. Aí eles chegam em Solária e a coisa já é muito mais diferente ainda, porque ali as pessoas
elas não se veem, elas não se tocam, elas têm pouca pessoa no planeta, o terreno de cada uma é muito grande, fala que se você andar por dias, você não chega na casa da outra pessoa, de tão longe que é, né? E as pessoas costumam se olhar, eles falam que é a diferença entre olhar e ver. Então, eles meio que fazem uma videochamada 3D, eles fazem um negócio, uma videochamada holográfica ali, né? E conversam entre si. Essa é a forma de contato deles. Você sugerir para um sideral, para um solariano, que você quer ver ele pessoalmente, é como você xingar a mãe, xingar a quinta geração da pessoa, sabe? É muito ofensivo. Então tem todo esse elemento nessa investigação né? Que o Elijah, ele precisa ir até as pessoas para ver evidências, para ver investigação, e enfim, todas as coisas ali. E é muito difícil porque as pessoas são travadas em relação a isso, entre olhar e ver. Então a gente já tem todo esse elemento diferente do primeiro que traz toda uma investigação mais legal ainda. Aqui é muito notável a familiaridade do Asimov com a escrita, ele tá muito mais solto do que o primeiro livro. Ele continua a desenvolver um pouquinho dessa coisa da agorafobia dos terráqueos, né? Essa coisa, esse medo de sair ao ar livre, que o Elijah, ele chega em Solária, e Solária não é a Terra, né? E lá não tem as cavernas de aço, então ali ele é confrontado com a luz do sol e com o clima e tal, e começa a discutir bem pouquinho sobre isso, sobre capacidade dos terráqueos de saírem ao ar livre, como isso pode ajudar no futuro, com eles desbravando outros lugares do planeta, né? Se a Terra tem muito medo de sair das suas próprias cavernas, como que eles vão avançar? Como que eles vão colonizar outros planetas? Como que eles vão se expandir, né? E tudo isso é uma grande metáfora também, sabe? Você tá sempre enclausurado na sua caverna, você não sai, você não evolui. Então é muito legal. E essa discussão começa bem pequenininha aqui, e isso vai tomar uma proporção muito grande nos próximos livros, e isso é muito, muito legal. Nesse aqui a gente tem uma sociedade totalmente fria, imparcial. Tudo isso afeta a investigação e é muito legal de ver. E pequenos elementos da investigação, assim, sabe? Tipo, precisa ver o local do crime, as evidências, mas já era, porque os robôs ali, tem tipo 20 mil robôs por pessoa. Os robôs, eles são tão eficientes que eles limparam a cena do crime e fica, putz, agora não adianta nada, né? Não consigo ver a cena do crime, porque os robôs são tão eficientes que eles foram lá e limparam. Então, são pequenas coisinhas, assim, durante a investigação que tornam ela bem legal. E a conclusão também é muito bacana. E aqui a gente conhece uma personagem, que é a Gladia, e ela vai tomar uma proporção, um protagonismo muito grande, e ela inclusive é a protagonista do quarto livro. Aí a gente vai pra Robôs da Alvorada, terceiro livro da série. Gosto muito fofo, que fala um romance policial de Isaac Asimov. Aqui é diferente também. O Elijah, ele vai pra um outro planeta que é a Aurora, que eles falam que a cidade da Alvorada, lá, alguma coisa assim, que tem a ver com o título. Enfim, ele chega em Aurora, ele foi convidado também com muito preconceito. Os caras, eles ficam muito putos de ter que convidar um terráqueo pra investigar, porque eles são incapazes disso, sabe? Porque o Elijah realmente é muito bom nas investigações. E vai ficar com as tripinhas da persiana na minha cara, tá? Vocês não liguem, que o sol agora tá bem aqui, ó, torando na minha frente. Ele é chamado pra Aurora porque ali ocorreu um assassinato, que eles não consideram assassinato, de um robô. O próprio Elijah, ele brinca, né, com o termo roboticídio. Então acontece um roboticídio, é um robô, o segundo robô humaniforme já criado. O humaniforme, no caso, são os robôs que se parecem com humanos mesmo. A gente tinha o Daniel, que é o parceiro de investigação ali do Elijah, né, o parceiro policial dele, e foi criado esse Jander, que é um outro robô com forma de humano. Só uma pessoa no universo tem o conhecimento pra fazer esse tipo de robô. Acho muito importante apontar isso. E daí ele chega lá pra tentar entender o que aconteceu, e o buraco é muito mais embaixo. A investigação vai revelar coisas que isso é o menos importante, esse robô, que ele vai chegar lá e vai descobrir planos de coisas que estão acontecendo em andamento ali, e, enfim, vai a partir daí. Aqui ele já tá mais confortável ainda com a escrita do que no segundo livro, comparado ainda com o primeiro. A gente já começa a ver as repercussões do livro 2, que é essa coisa, mais uma vez, de sair das cavernas, de encarar o ar livre. Aqui tem muito mais do Elijah superando esse medo dele. Tem alguns momentos em que ele precisa sair na chuva e ele morre de medo da chuva e ele desmaia assim, com muito contato com o sol. Então ele já tá tentando se tornar uma pessoa mais forte em relação a isso, pra ele passar isso pros filhos dele, pra ele passar isso pras pessoas da Terra, pra eles conseguirem colonizar outros planetas. Então a gente vê muita consequência do 2 aqui no 3. E é muito legal essa série no geral, porque cada livro você tem que se acostumar e aprender e conhecer uma cultura diferente. Então em Solária é de um jeito, em Aurora já é outro jeito totalmente diferente. As pessoas
pessoas são diferentes, a forma de lidar com elas, de ver elas e de conduzir a investigação é diferente, então tudo muda. Então, nesse livro em específico, na verdade, no terceiro e quarto, eles são mais longos e eles acabam sendo até um pouquinho mais arrastados na primeira metade, porque a gente tem muita introdução do universo e de como funcionam as coisas ali. Então, esse foi, pra mim, o meu menos favorito, porque foi o que mais pesou. Tá muito estranho isso, né? Essas coisas aqui na minha cara, peraí. Aê, resolvido. Esse foi o que mais pesou na questão de não ficar empolgado com a leitura logo do começo, mas ao mesmo tempo foi a minha investigação mais favorita depois que o negócio engrenou. Eu tava tipo muito tenso quando eu comecei esse aqui, porque eu tava chegando na metade do livro e eu tava achando um pouquinho arrastado, tava achando um pouquinho ali. Aí começou a acontecer umas coisas e a gente foi conduzindo e revelando novas pistas e novas coisas, você entendendo pra onde a investigação tava indo. Aí eu fiquei maluco, eu amei a conclusão desse livro, eu amei a solução do caso, eu amei pra onde ele foi, então foi muito assim, do nada, sabe, que a história virou. Ele tem muitos debates filosóficos, sabe, discussão entre as pessoas. Isso é algo que a gente vê muito em Fundação, por exemplo, né, que eu sempre comento que o Fundação é uma série sobre pessoas ao redor de uma mesa conversando. Essa é a trama do livro. São basicamente conversas, a gente tem bastante disso aqui. Ele vai abrir pra gente uma temática muito interessante, que é algo que a gente não tinha falado sobre até então, que é a vida sexual das pessoas dos mundos siderais, né? Como que é a relação, aqui no caso, ele fala que as pessoas de Aurora, elas fazem umas com as outras e não tem tabu nenhum em relação a isso, e não tem... Normalmente costuma ser uma coisa bem parcial mesmo, e não relacionada a amor. Enfim, todas essas coisas. E inclusive a gente descobre, eu acho que isso não é spoiler, porque fala mais ou menos ali no começo, a gente descobre que a Gladia, lembra que é uma personagem ali do segundo livro, ela aqui, ela tava tendo um caso com o robô Jander, que foi o robô desativado, que é o robô que foi morto ali, né, no caso. Então ela tava fazendo coisas com o robô, aí você fica... E tudo isso vai se desenrolar, a gente vai saber mais sobre, mas é muito legal esse elemento que ele colocou nesse livro. Também vai ter um pouquinho, bem assim, um susto, um cheiro de um triângulo amoroso. E como eu disse, foi uma das minhas conclusões favoritas. E eu amei demais esse aqui. Aí a gente vai pro último, Robôs e Império. Esse aqui que foi tão aguardado. Eu acho que foi uns 5, 6 anos aguardando pra ler essa conclusão. Esse livro ele também é muito diferente dos outros três. Eu não sei se ele foi escrito algum tempo depois. Ele tem uma vibe de que é um livro que foi escrito muitos anos depois do outro. Deixa eu ver, 1985. Ah não, 2 anos depois só. O Robôs do Império, ele não tem um assassinato. Ele não tem um caso a ser resolvido de policial. Até porque se passaram 200 anos do terceiro livro. Então, o Elijah, logo no começo da história, não é spoiler, tá, gente? Se passou 200 anos, o Elijah morreu. Então a gente não tem mais ele na história. Na verdade, a gente tem flashbacks dele. Tá, ele tá presente em flashbacks, mas no presente atual, 200 anos depois, ele não está mais entre nós. Mas a Gladia e o povo dos mundos siderais, eles vivem tipo 600 anos, sabe? Tipo os Matusalém do espaço. E ela tá viva ainda, então ela tá continuando com o legado dele lá. E como eu disse, esse livro ela vai ser a protagonista, vai focar bastante nela. E ela é uma personagem maravilhosa. Ela herdou o Daniel, que é o robô ajudante do Elijah, e também herdou o Giscard, que é esse robô aqui, ó, esse amarelinho que parece o tiozinho do Star Wars, tá vendo? Mas assim, eu não sabia dessa premissa, que tipo, se passava 200 anos depois. Eu levei um susto quando começou esse livro, falei, nossa, mas o que aconteceu? Cadê a Elijah? Cadê tudo a vida, como é que tava? O negócio já tá lá, tipo, a Terra já tá colonizando uns negócios muito avançados. Eu fiquei, nossa, vala, mas eu me aclimei, eu gostei. Ele já começa muito interessante, a gente já tem, tipo, pra você ter noção, nas primeiras páginas já tem uma cena novelona, assim, de você é minha mãe, você é minha avó, e você, na verdade, teve um filho secretamente com fulano, coisa meio a usurpadora, assim. Traidora maldita! Pois nem você, nem a usurpadora, enquanto eu viver, nenhuma das duas vai ficar com meu marido, nenhuma das duas! Foi tudo na carreira. Como eu disse, não tem um crime em específico, mas ele já é mais voltado pra coisa da colonização. E agora a Terra tá muito forte, a Terra saiu já pegando outros planetas e os siderais estão muito preocupados se a Terra não vai acabar ficando muito forte e acabar derrotando eles. Então eles precisam criar planos pra acabar com a Terra também. Em vez de colaborar, os caras não querem colaborar. Eles querem ver quem vai colonizar mais, quem vai ser maior, quem vai ser mais poderoso. Então a gente vai ver um pouco desse embate, sabe? Ele já tem mais, tipo, viagens espaciais, a gente já conhece vários outros planetas, então é uma coisa mais próxima do Fundação. Lembra que eu falei pra vocês que essa série ela vai encaminhando para as questões de Fundação. Inclusive, aqui é
o surgimento, os primeiros momentos da psicohistória, que é um conceito de fundação, que é basicamente a psicohistória. Em muito resumido, é uma forma de você prever o futuro. E é isso que acontece em fundação. Um cara, ele prevê que o império vai cair e as pessoas vão precisar começar do zero, né? Essa é a premissa de fundação. E aqui, os robôs e as conversas, os diálogos entre eles começam a falar de uma suposta existência da psicohistória, que os robôs, eles têm as leis deles, né? Eles não podem atacar humanos, eles não podem... Acho que eles têm que se proteger, e, enfim, tem as leis da robótica, são 3. Eles dizem que a psicohistória, tipo, é as leis da humânica, que é as leis que eles têm pros robôs, têm pros humanos também, e isso tudo pode ser quantificado ali, através da matemática, por essa psicohistória. Enfim, é um rolo, tá? Vocês podem se assustar com eu falando com um monte de coisa científica, mas você entende durante a história. O Asimov, ele é super acessível, ele faz isso da forma mais simples possível, e as discussões são muito, muito legais, os debates deles ali, a forma como eles vão explicando essas coisas pra você, é batatinha com ketchup, tá bom? O formato, ele já é diferente dos outros também, então ele tem essa coisa do presente, ele tem essa coisa da Gladia visitando outros planetas. Aí ele tem flashbacks pra mostrar coisas que aconteceram entre o 3 e o 4 nos anos passados. Aí tem uma coisa muito legal, que acontece uns par de coisas. Três partes do livro falando as coisas acontecendo. Aí chega na parte 4, ele mostra o que estava acontecendo com os inimigos, com outros personagens, enquanto os protagonistas estavam fazendo tudo aquilo. Então ele mostra os 2 pontos de vista, só que numa dinâmica um pouquinho diferente. Eu achei isso muito, muito legal. É meio que como se estivesse mostrando os bastidores enquanto as tretas estão rolando aqui, sabe? E eu acabei de bater em tudo aqui. Enfim, esse foi também uma conclusão perfeita. Eu amei. Eu tô muito feliz que eu terminei a saga dos robôs aí com os 4 livrinhos. E eu espero que eu tenha convencido vocês. Eu sempre falo sobre eles, mas eu sinto que eu ainda não tinha convencido. Eu não tinha trazido argumentos pra comprovar o meu amor por esses livros. Então, ó, também estão cheios de post-its. Eu amei demais. E eu vou deixar pra vocês na descrição o link do box, tá? Se vocês estiverem interessados, pode comprar avulso também, mas tem o box já com os 4. Eu garanto que os 4 são bons, então vocês não vão se arrepender. Mas também fiquem ligados aí na minha Shopee. Como eu disse, eu vou botar os 3 primeiros livros lá. Esse foi o vídeo. Se vocês já leram a saga dos robôs, ou se vocês já leram qualquer livro do Asimov, comenta comigo aqui embaixo. Quero muito saber. Quero a opinião de vocês. Eu me sinto muito sozinho lendo Asimov. Quando eu li Fundação, eu sei que um par de gente foi ler depois, todo mundo gostou também. Vem conversar comigo se vocês já leram coisas do autor ou essa série, comenta aqui embaixo, tá bom? Não deixa também de dar um joinha antes de ir embora desse vídeo. A gente tá encerrando. Volto na terça-feira com um vídeo normal. Todas as terças a gente tem vídeo. E às quintas a gente tem mais fofoquinta trazendo opinião de livros pra vocês. Tô amando esse formato. E vocês... Gente, eu tô muito feliz, inclusive. Porque os comentários predominantes, assim, dos vídeos são tipo... Ai, mais uma fofoquinta. Tava esperando a fofoquinta. Tô amando esse quadro. Então eu tô muito, muito feliz com o feedback de vocês. E muito feliz que vocês estejam gostando também. Tá sendo um prazer produzir esse tipo de conteúdo. Vocês contentes com ele e animados só me deixa mais animado também. É isso, vou ficando por aqui. Não deixe de apoiar o meu programa de membros se você quiser estar mais próximo de mim ainda, tá bom? A gente tem leituras conjuntas, grupinho no WhatsApp, um monte de coisa. Mas é isso. Por enquanto vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Grande beijo pra vocês e tchau!